Bom dia, Emílio. Bom dia a todos. Hoje o nosso grupo vai apresentar sobre as distrofias musculares progressivas. O nosso grupo ele é composto por Raíssa Gomes, Camila Castro, Larissa de Oliveira, Júlia Beatriz, Pedro Lucas e Lucas Tavares. Então, o que são as distrofias musculares progressivas? Ela vai ser uma doença genética que vai ter como característica principal o enfraquecimento progressivo da musculatura esquelética, prejudicando o movimento. Ela vai estar relacionada com a noção X, promovendo fraqueza e atrofia muscular. E nela vai incluir a variação no tamanho da fibra muscular, a degeneração e a regeneração da fibra muscular e a substituição do tecido muscular por tecido conjuntivo gorduroso. Um fato interessante é que as mulheres são portadoras assintomáticas. O filho de uma mulher portadora, ele vai ter 50% de chance de desenvolver o problema. Já a filha vai ter 50% de chance de ser portadora do gene. A distrofia muscular é mais comum acometer em pessoas do cromossomo Y. E já nos homens vai manifestar a doença por herança genética recessiva, por mutação nova e espontânea ou por erro genético. Já as causas, elas normalmente vão se dar por uma condição genética, por uma alteração relacionada com a ausência ou formação inadequada das proteínas essenciais para o funcionamento da fisiologia da célula muscular. Quando isso ocorre, o músculo ele vai entrar em degeneração, ou seja, a célula muscular ela vai morrer e o tecido ele vai tentar regenerar. Quando não tem sucesso, esse músculo ele vai sendo substituído por um tecido fibroso e adiposo e vai ser nesse momento em que sinais e sintomas vai se tornar mais evidente. Entre esses sintomas, os mais comuns vai ser a fraqueza, a queda constante, déficit muscular e o comprometimento da musculatura cardíaca e respiratória em alguns casos. Atualmente, vai existir mais de 30 tipos de distrofias musculares e vai existir aspectos que vai diferenciar elas entre si, como a área afetada, a idade em que vai se manifestar, a gravidade, a evolução do quadro, os mecanismos genéticos, entre outros. E apesar da variabilidade, vai existir as distrofias mais comuns, como a distrofia muscular de Duchenne, a distrofia muscular de Becker, a distrofia muscular facioscapulohumeral, a distrofia muscular congênita, a distrofia muscular do tipo cintura e a distrofia muscular miotônica. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a distrofia muscular de Duchenne. Ela é uma das principais distrofias, uma das mais comuns, pelo menos. Ela afeta 1 a cada 5.000 meninos nascidos vivos, e essas crianças, apesar de nascerem já com alteração genética, elas não apresentam sintomas assim que nascem. Os sintomas eles costumam aparecer a partir dos 2 anos e meio até os 3 anos de idade, os primeiros sintomas, e apesar de haver atraso em algumas aquisições motoras, como o andar e a fala, nos primeiros anos de vida, realmente a fraqueza muscular ela vem com com a idade um pouquinho mais avançada. Nessa imagem aí do lado, a gente pode perceber costuma ser a postura de uma criança que possui a distrofia muscular. Ela costuma ter o tronco um pouco arqueado para frente, anda com os cotovelos um pouquinho arqueados para trás, e elas possuem as panturrilhas um pouco maiores também. Apesar de parecer ser uma hipertrofia, essa panturrilha aumentada, ela não é causada por hipertrofia, sim por uma pseudo-hipertrofia. O músculo, nesse caso, é trocado e dado lugar para gordura. Então, tem alguns sinais físicos que a gente pode destacar do portador da distrofia muscular de Duchenne. Eles podem possuir também algumas dificuldades motoras por conta da fraqueza muscular. Essa distrofia, ela afeta a distrofina, que ela confere estabilidade à membrana do músculo. Então, as crianças elas acabam sofrendo de fraqueza muscular. Na imagem, a gente pode perceber o chamado sinal de Gowers. É quando a criança tem tanta dificuldade para se levantar que ela precisa se desenrolar apoiando as pernas para conseguir se levantar. E apesar de não ser característico somente da distrofia muscular de Duchenne, ela indica que a criança tem algum tipo de distrofia muscular e que pode causar algum sinal nos pais para procurar ajuda, né? Eles têm muita fraqueza na musculatura do tronco e dos músculos inferiores, principalmente da coxa e da pelve. Nesse caso, cabe a gente ressaltar que essas crianças elas têm muita dificuldade para correr, para subir escadas, e algumas delas não conseguem sequer pular nenhuma vez na vida.
Alguns sinais na infância podem ser apresentados, como o atraso para caminhar e falar, quedas frequentes, correr e caminhar na ponta dos pés. Algumas dessas crianças elas também podem apresentar autismo e sinais de TDAH, o aumento das panturrilhas, a dificuldade de acompanhar o ritmo dos colegas em atividades físicas e também a dificuldade de subir e descer escadas, como eu disse. O diagnóstico da distrofia muscular de Duchenne ela pode ser feita pelos pais e responsáveis, observando os sintomas durante a primeira infância, pelo pediatra e pelo especialista neuromuscular também durante consultas de rotina. E o diagnóstico ele nem sempre é fácil e costuma demorar por causa da demora também para surgir os primeiros sintomas. As crianças elas costumam se desenvolver a força muscular normal até os 6 anos de idade, e a partir disso a força muscular ela é completamente deteriorada. Algumas dessas crianças, inclusive, a maioria delas acabam tendo que parar numa cadeira de rodas. Essa doença não a cura, mas existem meios de melhorar a qualidade de vida dessas crianças por meio de fisioterapias e hidroginásticas que acabam trazendo alguns tipos de alongamentos que podem diminuir um pouco as dores das crianças, mas no caso dessa não diminuição é aliado ao uso de corticoides para diminuir essas dores. Sem o tratamento adequado, a pessoa pode não resistir à doença, como eu disse, por conta da qualidade de vida que vai ser bastante reduzida. E a principal causa de morte entre os pacientes dessa condição é por doenças pulmonares e ocorre por volta dos 25 anos de idade. Essa doença também afeta a musculatura do pulmão e, por conta disso, muitas crianças e adultos acabam por desenvolver bastante doenças pulmonares que levam à morte, assim como os outros sintomas podem levar. Bom dia, Emílio, e bom dia a todos. Eu sou a Larissa e eu vou falar sobre a distrofia muscular de Beck. Primeiramente, eu vou começar falando sobre o que é a distrofia muscular de Beck. A distrofia muscular de Beck é uma doença genética que causa a destruição de vários músculos, como pernas, braços, quadril e ombros. Geralmente, essa doença atinge mais os homens e surge na infância ou na adolescência, começando com uma perda leve e contínua da força dos músculos. Agora eu vou falar o que causa a distrofia muscular. O que causa é a alteração genética que impede a produção da proteína distrofina, que é uma proteína essencial para manter as células musculares intactas. Assim, quando essa proteína está em baixa quantidade no organismo, os músculos não funcionam direito, começando a surgir lesões que destroem as fibras musculares. Por ser uma doença genética, esse tipo de distrofia pode ser passado de pai para filho ou surgir devido a uma mutação durante a gestação. Agora eu vou falar como é feito o diagnóstico na distrofia muscular de Beck. Na maioria dos casos, o pediatra pode suspeitar desse tipo de distrofia apenas avaliando os sintomas e observando a perda de tecido muscular, por exemplo. No entanto, alguns testes de diagnóstico, como biopsia muscular, testes cardíacos e raio-x, podem ajudar a confirmar a presença de distrofia muscular de Beck. Agora eu vou falar sobre os sintomas da distrofia muscular de Beck. Os sintomas são cansaço excessivo, perda de massa muscular, fraqueza dos músculos, perda de equilíbrio e coordenação, dificuldade de subir escadas e caminhar e queda sem razão aparente. Os tratamentos dessa distrofia geralmente envolvem o uso de remédios corticoides para reduzir a inflamação dos músculos e manter a sua função por mais tempo, fisioterapia para ajudar no mantimento dos movimentos dos músculos, alongando-os e evitando que fiquem contraídos. Assim, é possível reduzir o número de lesões nas fibras musculares e nas articulações. E por último, a terapia ocupacional, para ensinar o portador a viver melhor, mesmo com suas limitações, provocadas pela doença, treinando novas formas para fazer as atividades diárias básicas, como comer ou andar, por exemplo. Além disso, pode ainda ser necessário fazer cirurgias,
especialmente se os músculos ficarem mais curtos ou muito contraídos, para soltá-los e corrigir o encurtamento. Já quando as contraturas surgem os músculos nos ombros ou costas, podem provocar deformações na coluna vertebral, que precisam ser corrigidos com cirurgias também. Já na fase mais grave da doença, é comum o surgimento de complicações mais graves, como problemas no coração e dificuldade para respirar, devido à destruição do músculo cardíaco e dos músculos de respiração. Nesses casos, um cardiologista e pneumologista podem ser indicados para ajudar a adaptar o tratamento. A distrofia muscular face escapulohumeral envolve principalmente os músculos da face, como o orbicular do olho e o orbicular da boca, os músculos do riso, os músculos do ombro, da cintura escapular e dos braços. Um dos principais sintomas é a dificuldade de mandar beijo, dificuldade de fechar os olhos completamente, a dificuldade de levantar os braços, dificuldade de carregar peso. É muito relatada a dificuldade do equilíbrio devido à musculatura ser ideal para a estabilização do ombro. E esses sintomas começam a ser percebidos por volta de 15, 20 anos de idade e se estende ao longo da vida toda, visto que é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e é possível ter uma ótima qualidade de vida se feito o tratamento adequado. Ela é uma doença de caráter autossômico dominante, ou seja, o filho tem que herdar o alelo dominante do pai e o alelo dominante da mãe para desenvolver a doença. E é uma doença muito comum, é a mais comum entre as distrofias. E mesmo assim, há uma dificuldade no diagnóstico, visto que é uma doença que os sintomas, são muito vagos. Os sintomas dessa atrofia, dessas dificuldades em movimentos simples do dia a dia, também são vistos em várias outras distrofias. Por isso, muitas vezes, os pacientes são diagnosticados de forma errônea mesmo. Já tem muitos casos assim, de relatos de pacientes diagnosticados com lúpus, diagnosticados com distrofia das cinturas, porque são realmente sintomas que não pontuam que são da face escapulohumeral. Mas com o diagnóstico correto, é possível que haja um tratamento adequado. E o principal tratamento dessa doença consiste basicamente em fisioterapia, mas também é ideal que haja uma equipe multidisciplinar acompanhando o paciente para dar suporte psicológico, nutricional, médico principalmente, para que haja um acompanhamento do desenvolvimento da doença e da melhora também, porque das principais fisioterapias é a fisioterapia aquática, porque por causa do empuxo da água e da pressão, a pessoa consegue se manter mais estável e assim consegue desenvolver a musculatura que é atrofiada, que é a musculatura da cintura escapular, que segura mesmo o ombro na questão postural. E também é ideal falar que o paciente deve evitar carregar peso, carregar criança, fazer os esforços achando que vai melhorar. Tipo assim, quanto mais eu usar, mais vai melhorar. E não é certo, porque pode gerar um efeito rebote e acabar que a pessoa que atrofia ainda mais esses músculos que já estão prejudicados, Então, e é importante ressaltar também, novamente, que é uma doença que a pessoa consegue conviver com ela por muitos anos e viver plenamente, se feito o tratamento adequado. Distrofia muscular congênita. A distrofia muscular congênita é um grupo de doenças heterogêneas cujos sintomas se apresentam no primeiro ano de vida das crianças ou após o nascimento. Quando a criança nasce, percebe-se que ela se mexe muito pouco e tem dificuldade para respirar sozinha. Os portadores apresentam atraso na aquisição dos marcos motores, que são capacidade de sustentar o pescoço, que acontece nos primeiros 3 meses, não conseguem sentar sem apoio, que acontece entre 6 e 7 meses, e ficar de pé, em torno de 10 e 11 meses.
A DMC obedece ao padrão de herança autossômica recessiva. Tipos da distrofia muscular congênita. O primeiro tipo é a distrofia clássica ou pura, que não tem alteração do sistema nervoso central e a inteligência é normal. A DMC tipo Fukuyama se manifesta antes dos 8 meses de vida do portador. As partes do corpo afetadas são musculatura facial e fraqueza simétrica e generalizada no corpo. Essa DMC é caracterizada por hipotonia ao nascimento, retrações fibrotendinosas precoces e grave retardo mental. Na síndrome músculo-olho-cérebro, as partes do corpo afetadas são o músculo, o olho e o cérebro. Os portadores têm defeitos oculares e desenvolvem quadro muscular e mental graves. A síndrome de Walker-Warburg é uma distrofia muscular autossômica recessiva congênita rara, manifestada pelo sistema nervoso central, com malformações oculares e possível envolvimento de outros sistemas. O diagnóstico dessa doença é feito por 4 critérios, sendo eles: distrofia muscular congênita, lisoencefalia tipo 2, malformação cerebelar e malformação da retina. A maioria das crianças que têm essa síndrome morre nos primeiros 3 anos de vida, devido à insuficiência respiratória, pneumonia, convulsões, hipertermia e fibrilação ventricular. Na síndrome de Walker-Warburg, os portadores também possuem deficiência mental e alterações cerebrais. DMC com deficiência de merosina. A merosina, também chamada de laminina alfa-2, é uma proteína da matriz extracelular cujo gene está mapeado no cromossomo 6p2. As lamininas são a família de proteínas da membrana basal e a variante da laminina predominante na membrana basal no músculo estriado do adulto é a merosina. A deficiência de merosina condiciona uma interrupção da ligação entre a matriz extracelular e o subsarcolema do citoesqueleto, causando degenerência muscular. Tem também a DMC merosina positiva. As características clínicas e a capacidade motora das crianças com essa DMC são menos graves do que a DMC com deficiência de merosina. Aproximadamente 90% dos doentes com DMC merosina positiva aprendem a andar sozinhos. Na imagem, podemos visualizar que é uma criança portadora de DMC com deficiência de merosina. Percebe-se que ela tem retrações musculares nas articulações dos joelhos, quadris e cotovelos, e atrofia muscular cervical e proximal no membro superior. Características comuns aos tipos de distrofia muscular congênita. Os problemas enfrentados pelos portadores são hipotonia e movimentos reduzidos, lesões nos joelhos, cotovelos e tornozelos que podem ser originados desde a gestação, problemas respiratórios devido à fraqueza muscular e, por último, a lentidão na realização dos sistemas motores. A distrofia muscular congênita é uma doença autossômica recessiva. Isso significa que os alelos recessivos só se manifestam quando são homozigóticos. Então, o indivíduo herdou um alelo recessivo de cada um dos pais. Numa transmissão autossômica recessiva, o portador tem que ser homozigótico para que o traço seja herdado. As doenças autossômicas recessivas saltam classicamente gerações, que significa que os indivíduos afetados fenotipicamente têm geralmente pais não afetados fenotipicamente. As relações consanguíneas estão associadas ao maior risco de transmissão de doenças recessivas homozigóticas. Então, para que haja transmissão para as próximas gerações, os pais necessitam de possuir o gene recessivo. As chances do feto ser afetado é de 25%. Nesses casos, não há como prever quem é ou não portador. A distrofia muscular congênita não possui cura, mas temos alguns tratamentos que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida dos portadores, que são cirurgias de correção, terapias de fala e ocupacionais, fisioterapias, natação e uso de cadeiras de rodas e outras tecnologias. Com a explicação de alguns exemplos de distrofia muscular, podemos chegar à conclusão de que são vastas, algumas não sabendo distinguir e não sabendo como se
portar diante a um indivíduo contendo alguma delas. Com isso, é necessário movimentos sociais, como por exemplo a OAPD, que é a Organização de Apoio a Pessoas com Distrofias, que é uma entidade que não tem fins lucrativos e é feita para promover a longevidade, o bem-estar e a inclusão de pessoas com distrofias musculares. Essa organização faz como, por exemplo, simpósios, palestras e reuniões para informar e conscientizar as pessoas a como se comportar diante a outra pessoa com uma certa distrofia. Em 2014, a OAPD se tornou referência no Brasil. Foi inaugurada uma clínica em 2013 para poder ajudar os pacientes com atendimentos gratuitos, e a estrutura permitia reuniões com os pacientes e familiares, permitia palestras e cursos de treinamento para os profissionais de saúde. Só que infelizmente veio a ter seu fechamento em 2018 por falta de recursos para conseguir se manter ativa. O site da OAPD é mantido pela ABDIM, que é a Associação Brasileira de Distrofia Muscular, que também é uma ONG sem fins lucrativos, formada por pais, mães e voluntários. Existe a antiga ABDIM, que acabou tendo também seu fechamento, e com isso vários pacientes vieram a falecer devido à sua descontinuidade do tratamento. Com isso, gerou uma revolta em pais e mães e portadores de distrofias, que acabaram se unindo e formando a nova BEDIM, Viver Sem Limite, que fazem reuniões, eventos beneficentes e conscientização sobre distrofias musculares.